Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo, para você que está me assistindo. Eu me chamo Gustavo Modesto, mais um vídeo do canal Visão Alvinegra, mais um corte, mais um momento pós-jogo, onde a gente vai dar um parecer da partida e mostrar tudo o que aconteceu no jogo anterior e que, diga-se de passagem, que joguinho, hein, meu? Que joguinho desgraçado, cara. Mais uma vez a arbitragem tomando conta do jogo, chamando o protagonismo para si, né? Um protagonismo negativo? Protagonismo negativo. Mas os caras gostam disso, né? Fazer o quê? Cara, eu não sei o que eu fico mais puto da vida, cara. Eu não sei com o que eu fico mais irritado. Se é com a marcação do pênalti ou se é com a burrice do Kaká, meu. Porque com todo o respeito, o cara sabe que todo lance que é pênalti, os caras, meu, todo lance que caiu dentro da área pro Internacional, os caras estão marcando pênalti. O Internacional recebeu 4 pênaltis nos últimos 3 jogos. O Kaká vai lá no último lance do jogo, porra, faz um jogo de corpo, cara. Faz uma parada simples. Faz o simples, cara. O cara vai lá e puxa a camisa. Foi o suficiente pra cair? Não foi. Foi uma puxada forte? Não foi. Mas só de ter o movimento, o jogador se jogar no chão e você colocar o lance em câmera lenta pra ver, já era. Já era, matou a interpretação. Mais uma vez o VAR rouba o time do Corinthians, como já vem acontecendo em diversos anos já. Um pênalti inexistente, um impedimento que eu tinha visto na hora, eu tinha achado impedimento, mas eu olhei depois um frame todo certinho. Ainda mais é que eu confundi o impedimento, porque eu tava colocando como visão o jogador do Internacional que tava no meio de campo ainda. E quem tava dando a condição era o jogador mais afastado, era o quarto jogador que tava mais para trás aqui, ele tava dando a condição com o joelho. E se você olhar bem a imagem, as linhas estão sobrepostas. Nenhuma linha tá à frente à outra. Se as duas linhas estão sobrepostas, é sinal que não tava impedido, porra. Meu, é simples. Só que a arbitragem, cara, a arbitragem é um negócio que eu vou contar. Cara, eu não aguento mais ser roubado pela arbitragem. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Pior ainda vir antes falando, ai, depois do VAR o time do Corinthians não ganhou nada. Ai, meu Deus do céu, porque depois do VAR é óbvio, cara. O VAR opera o Corinthians, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez. Só nesse ano, diga-se de passagem, só nesse ano. Duas ontem, gol mal anuladíssimo do time do Corinthians e um pênalti mal marcado pro Internacional. Teve um lance do Flamengo também no último domingo que eu acho que não foi o suficiente para ter dado a derrota do time do Corinthians. Foi muito mais a desatenção, mas era um lance que poderia ter mudado sim o rumo da partida. Pô, teve no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, Bahia e Corinthians anularam o gol do Corinthians pela mesma coisa do gol do gol contra o Internacional, cara. A câmera lá na puta que pariu, os caras não conseguem ter uma câmera reta. Reta, a transmissão do jogo tem uma câmera reta para você ver a partida, mas para você analisar um lance de VAR, os caras não tem uma câmera reta, eles têm que colocar uma câmera lá na ponta do escanteio para conseguir formar a imagem. Porra, mano, é difícil, cara, é difícil, é difícil. Você vê que a coisa tá tão feia que até o anti do Mauro César, até o anti do Mauro César tá a favor do time do Corinthians, cara. Reclamou da arbitragem e falou que foi uma vergonha esse pênalti ter sido marcado. E realmente foi uma vergonha. Extrapolou o tempo necessário da partida. Se a partida ia até 50 minutos, ele deixou o lateral correr. Não era pra ter deixado o lateral correr, porque já estourou o tempo, porra. Ah, cara, mas se você vê que até o Mauro César tá a favor do Corinthians nisso daí, é sinal que a coisa tá muito feia. Tá muito feia, cara. Tá muito feia. O time do Corinthians ontem foi operado pela arbitragem. Foi operado. Sem mais nem menos. Foi operado. E não é só de hoje. Como eu já disse, não é só de hoje. Ano passado, quem lembra daquele jogo contra o Juventude, onde expulsaram 2 jogadores do Juventude lá, tudo mais, mas anularam o gol do Corinthians, deram um gol lá pro Juventude que estava impedidíssimo, estava impedido até umas horas. O time do Corinthians foi roubado, cara, foi roubado, mano. Foi roubado, impressionantemente roubado. Contra o Flamengo, quantas e quantas vezes a gente já não foi roubado contra o Flamengo, cara? Enquanto isso, times como o Palmeiras recebem lances duvidosos, o Flamengo recebe lances duvidosos, o Internacional é outro time também que recebe lances duvidosos. Todo mundo, cara, as Copas do Brasil, o Corinthians já foi eliminado de 3 Copas do Brasil praticamente no roubo. 2022, 2020 no contra o América Mineiro. Cara, não é de hoje que o time do Corinthians está sendo roubado, não é de hoje.
E ninguém faz nada. Ah, o Osmar Stabile foi lá dar entrevista coletiva naquele sono do caralho, naquela preguiça. Ai, porque tem que analisar o VAR. Ai, meu Deus do céu, saindo daqui eu vou pra minha cama dormir. Só faltou isso, só faltou falar isso, cara. Quem viu a entrevista coletiva ontem sabe. O cara não deu uma postura rígida, ele foi lá, falou como se ele estivesse num chá, como se ele estivesse tomando um café ali com os representantes da CBF, como se estivesse numa conversa normal. Porra, o time do Corinthians acabou de ser roubado, cara. Você é presidente de um time que acabou de ser assaltado na partida. Acorda, cara. Pô, pelo amor de Deus, mano, nós vamos esquecer essa parada de roubo. Vamos falar do que interessa. Porque pelo menos houveram pontos positivos ainda nessa partida. Houve pontos positivos. Um deles é o Guinegão, cara. É o Guinegol. É o Guinegol. E eu vou falar. Hoje, o Guinegão, numa titularidade entre Guinegão, Yuri Alberto e Memphis Depay, a minha dupla de ataque é Guinegão e Memphis Depay. Porque o Yuri Alberto não tá jogando bem. Se for colocar o jogador por mérito, se a gente tirar, se a gente apagasse os jogadores, só coloca, tipo, a fase de cada um dos jogadores. Um jogador artilheiro, um jogador que tá fazendo gol toda a partida, contra um jogador que é importantíssimo no ataque, ele volta para ajudar a marcar e formular algumas jogadas, e o outro jogador é um jogador que estava 4 meses sem fazer gol, perdeu um pênalti de uma maneira irresponsável de cavadinha, perde gol, perde 4 gols para fazer um. Quem que vocês colocariam na titularidade? Eu colocaria o Guinegão. Simples. A jogada é simples, cara. O Guinegol, tá jogando demais, cara. E ele não sente o peso da camisa. Ele não sente o peso da camisa. Eu não sei porque o Dorival Júnior tirou ele no domingo. Porque ele era a única chance do time do Corinthians dar um respiro no ataque. Era a única chance que o time do Corinthians tinha. E mais uma vez ele jogou demais, ele é oportunista. Ele é oportunista. Ele sempre tá ali plantado no ataque. Ele tá ali plantado no ataque. Quando ele volta para marcar, é muito raro ele voltar para marcar. E que, diga-se de passagem, ele desarma bem. Desarma muito bem. Mas ele tá lá plantado no ataque, quando precisa, ele vai lá e faz. A fase dele é iluminada. Pode ser que a fase dele acabe? Pode ser, cara. Mas vamos aproveitar até o final do que tiver. Vamos aproveitar, cara. Entre ele e o Yuri Alberto, eu prefiro o Guinegão. Hoje, analisando estatisticamente. E o Breno Bidon, cara, eu não gosto do futebol dele, mas eu falei ontem. Eu falei, coloca o Breno Bidon de armador. Coloca o Breno Bidon de armador que o cara vai amassar. Por mais que o gol tenha sido anulado, olha o passe do moleque. Que puta de um passe, cara. Isso é passe do Tony Kroos. Isso é passe do Tony Kroos, é passe de quem sabe. Um puta de um passe. O cara fez o Hugo marcar um gol. Fez o Hugo marcar um gol. Saiu na cara do goleiro e fez o gol da partida. Pô, cara, tá jogando demais nessa posição, tá jogando demais. Eu, se fosse o Dorival Júnior com a volta de José Martinez, com a volta do Carrilho, não manteria o Breno Bidon no meio de campo, cara. Mantém ele de armador, porque ele jogava assim na base. Ele jogava como camisa 10, ele era o camisa 10 da base. Eu não sei por que colocam ele de volante. Ele não joga nada, ele não tem postura de volante, ele não tem porte físico de volante. Pô, cara, se você coloca ele no ataque, mais virado pro ataque, dando condição para ele armar a jogada, criar a jogada, dar passe pros atacantes, clarear para fazer um gol, dá nisso. Ele jogou muito domingo contra o Flamengo, jogou muito bem agora contra o Internacional. Dá para manter ele nessa posição facilmente. Quem sabe eu não mude a minha opinião, cara. Quem sabe eu não mude a minha opinião sobre ele. Talvez ele só estivesse na posição errada, não é mesmo? Pois é, cara. Muito boa partida. E uma ressalva negativa, cara. Romero, é por isso que você é reserva, cara. Último lance da partida, você quer ficar dando um toquinho de letra com o Bidu. O Bidu, beleza, ele jogou bem na partida. Ele jogou bem na partida. Todas as partidas que ele vem jogando, ele vai jogando aquele futebol nota 7, nota 8, mas o problema é o Romero, cara. Porra, último momento da partida, você tá com a bola no ataque, cadencia a bola, você quer ficar dando um toquinho de letra, você quer fazer malabarismo. Porra, cara, pensa um pouco, mano. Pensa um pouco, com uma jogada dessas a gente perdeu a bola, tomou o ataque e saiu o lance do fatídico pênalti, cara. É por isso que você é reserva, mano. É por isso que não dá pra renovar o contrato com você. Você em campo, com todo respeito, você é um a menos. Eu amo o Romero. Eu considero ele ídolo pra caralho. Ele tem uma importância absurda na história do Corinthians, porque sem ele, muito provavelmente, o time do Corinthians estaria mofando na Série B até hoje. Porque o time do Corinthians, se ele cai em 2023, ele não ia ter dinheiro para montar o time de 2024. Na verdade, não tem dinheiro para nada também, porque nem pagou o time. Ele não ia conseguir montar o time de 2024 e Malemar ia subir tanto naquele ano como nesse ano também. Então o time do Corinthians deve muito ao Romero, fora os títulos conquistados. Mas hoje não dá, cara. Hoje não dá. Hoje ele é um a menos o time do Corinthians. E isso se provou mais uma vez na partida. Não pode, cara. Não pode você perder um lance desse no ataque. Dessa maneira. Porra, mano. Não dá, cara. Não dá.
São muitos fatores que acabam com a partida. É uma partida fácil de ganhar. O time do Internacional é ruim. O time do Internacional tá se encontrando agora com o treinador. O Emiliano, o Ramon Dias, como eu disse na análise pré-jogo, até o Emiliano Dias ia torcer pro Corinthians, cara. Até o Emiliano Dias, se ele pudesse colocar a camisa do Corinthians lá e torcer pro Corinthians, ele ia torcer, cara. Cara, não dá, mano. Torcer agora para que pelo menos algumas reclamações, alguns ofícios que provavelmente o time do Corinthians mandará para a CBF surjam de efeito. Porque não dá mais para ser roubado, cara. Porque diante de todos esses problemas, o maior foi o roubo. O maior foi o roubo. Isso é inacreditável, é inaceitável. Chega, cara, não aguento mais ver o Corinthians sendo roubado. É essa porra desse time que quer o título de 2025 na marra. 2025, olha lá. É essa porra que quer o título de 2005 na marra. Que venha o próximo jogo. Modesta à parte, Gustavo Modesto.